Boa tarde a todos, senhores vereadores, aos funcionários, doutor Matheus, a Dinan, Nilton, ex-prefeito André Ricardo Vieira, é um prazer, tá? Muito obrigado por estar aqui na oitiva da CPI da verba da Covid-19. Vamos começar a dar início aí. No dia 28 do mês de setembro do ano de 2021, às 2 horas, na sede da Câmara Municipal de Mirassol, situada na Avenida Fernando Costa, número 2423, centro, nessa cidade, estado de São Paulo, reúne-se esta comissão parlamentar de inquérito, instituída pelo Decreto Legislativo número 223 de 2021, de 24 de junho de 2021, destinada a investigar e apurar indícios de irregularidades na aplicação e gastos da verba destinada ao combate da pandemia da Covid-19 no âmbito municipal, bem como toda e qualquer outra suposta irregularidade vinculada ao assunto. A comissão é presidida por mim, vereador Nando Nogueira, e tem como membros o vereador Fábio Henrique Cuni, relator, vereador João Paulo Maciel, e suplente, vereadora Aparecida Gonçalves Dias. Antes de iniciar o depoimento, advirto que o senhor comparece a este depoimento na condição de testemunha e, como tal, tem o dever de dizer a verdade no que lhe for perguntado, e qualquer afirmação falsa, negação da verdade ou omissão da mesma pode acarretar as sanções previstas no artigo 342 do Código Penal. Peço que se limite a responder o que for perguntado e, ao fim, lhe daremos a oportunidade para complementar o que achar necessário em seu depoimento. Assim daremos início ao seu depoimento. André Ricardo Vieira, ex-prefeito municipal de Mirassol. Boa tarde. Boa tarde. Senhor André, quanto ao enfrentamento da pandemia de 2020, houve um controle no planejamento nos gastos do material de consumo? Olha, na condição de prefeito, obviamente que foi determinado. Existem planilhas, números que afirmam essa situação. Agora, se não foi feito, aí eu não posso afirmar qualquer situação. Os números que chegaram até nós dão certeza que sim. Oi? Quanto ao enfrentamento da pandemia em 2020, houve um controle no planejamento, nos gastos do material de consumo? Senhor André, quanto aos valores, na época, na compra das EPIs, máscaras, os valores estavam exorbitantes na época? Olha, eu acho que antes de mais nada, é importante a gente salientar que Mirassol é uma cidade de porte médio, existe um setor específico para licitação, e este prefeito nunca participou de nenhuma licitação, nem neste período, muito menos em outro. Então, as modalidades sempre foram respeitadas pela legalidade, principalmente, e os valores, obviamente, que são os praticados dentro de mercado, embora estivesse num período de excepcionalidade, caracterizado como calamidade pública, foi determinado ao departamento de compras no caso e licitação, para que procedesse o modelo praticado anteriormente. Então, no mínimo 3 cotações para as referidas compras. Então, nenhum
material foi comprado a bel prazer e muito menos no preço que qualquer pessoa quisesse. Então sempre era feito licitação, era respeitado os valores de concorrência. Certo. E depois que ganhou a licitação a empresa, o senhor pedia para o diretor da saúde, ou o próprio senhor mesmo, sabia sobre a idoneidade da empresa, procurava pesquisar? Isso não é a competência do prefeito, mas era feito sim, com certeza. Documentação, todos os levantamentos eram feitos sim. Não era nada feito a bel prazer, nem de prefeito, nem de diretor da saúde, nem do departamento de compras. Então foi tudo feito dentro da legalidade e bem como auditado pelo Tribunal de Contas, bem como todos os portais, tanto da transparência, como até mesmo para ver em loco, participar. Isso daí sempre foram atos públicos, então nunca recebi nenhuma informação de ilegalidade. Certo. Senhor André, as máscaras simples... Senhor André, comparados os valores das máscaras simples dos anos anteriores, antes da pandemia, o valor é muito abaixo do que foi comprado em 2020, sabendo que tinha um projeto no Fundo Social, que as costureiras estavam fazendo máscaras. O senhor na sua opinião, houve necessidade mesmo de ter comprado essas máscaras nesse valor altíssimo? Olha, na verdade, todas as vezes que era feita uma compra, ela era precedida de pedidos dos departamentos. Então ela não foi determinada a compra pelo prefeito. Isso nunca aconteceu. Da mesma forma que também nunca aconteceu por vontade exclusiva de um diretor. Sempre era feito através de levantamentos de acordo com a necessidade e obviamente era encaminhado ao setor específico que é compras e licitação, e aí procederia de todas as exigências da lei para poder efetuar a compra. Tanto é que eu tenho muita satisfação de ter participado da administração que menos teve problema com o Tribunal de Contas na história deste município, justamente porque nós respeitamos todos os princípios constitucionais. Então, com relação a preço, não tem como a gente precisar, até porque eu fui muito presente, principalmente através das redes sociais, explicando tudo para a população. Então, os nossos atos sempre foram públicos e diversas vezes eu deixava bem claro, a gente tem que ter cautela, porque o preço praticado durante a pandemia, obviamente que ele não era o praticado anteriormente. E a gente teve essa cautela. Teve lugares que pagaram muito mais caro. Inclusive, a gente pode destacar o comparativo com São José do Rio Preto. Nós conseguimos efetuar algumas compras completamente, se for analisar em quantidade, uma quantidade completamente ínfima perto da quantidade que São José do Rio Preto comprou. E nós pagamos praticamente o mesmo preço de alguns itens. Por quê? Porque a modalidade escolhida pela Prefeitura de Mirassol foi de fazer cotação e, embora a legislação falasse de 3 na modalidade normal, neste período de pandemia poderia ter sido uma só. E a nossa sempre foi mais do que 5. Nunca foi a bel prazer, como eu estou reafirmando.
Então não tem como a gente falar que pagou mais caro. Tem vários fatores que acabou elevando os valores. Só que para a época, eu afirmo com toda certeza, nós não pagamos mais caro do que ninguém. Nós praticamos o valor abaixo do mercado com toda certeza. Senhor André, sabendo que na gestão do senhor veio a verba para o combate à Covid-19, R$6.089.552,55. Confirma? Quais os equipamentos comprados para a finalidade da leite de UTI? Olha, eu não posso te afirmar porque eu não lembro. Na verdade, foram muitos itens, como eu já disse inicialmente, e reitero mais uma vez. Todos os atos foram públicos e eu tenho certeza que eles continuam constando, tanto no site da Prefeitura, que é muito fácil o acesso. Na verdade, teve até uma certa... É obrigatório, né, a continuidade de serviço público. E a disponibilização desse site se enquadra em uma delas. E está lá, através da transparência. Então, todos os atos exclusivos com o Covid, eu tenho certeza que continua ainda, porque é uma exigência legal. Então, está lá, são muitos itens, então eu não consigo te precisar. Senhor André, houve uma situação, quando começou aí a pandemia, o senhor fez uma parceria com a Sanesol e o Carsai para desinfecção da cidade. O senhor até apareceu em rede social alguns pontos estratégicos da cidade, praças, rodoviárias, UPA e etc. Quem foi que tomou a iniciativa daquela situação, e vocês tinham algum critério baseado que seria a desinfecção seria um ponto positivo para a desinfecção da cidade? Você chegou a pesquisar? Posso responder? Pode. Na verdade, são atos que a gente acabou levando ao conhecimento da comissão que foi montada para discutir os assuntos envolvendo o Covid. Então, este prefeito sempre foi presente, participativo e respeitador. Então, eu nunca impus nada, sempre era discutido democraticamente, e a gente acabou copiando essa ideia de alguns lugares, que a gente percebeu que estava dando certo sim, até porque já está provado praticamente desde o início que a transmissão se dava pelo contato. E esse contato nem sempre, necessariamente, era exclusivamente pela não utilização das máscaras. Às vezes, a pessoa salivava em algum objeto
e aí depois você tocava nesse objeto e você levava até as tuas vias respiratórias e você se contaminava. Então, partiu desta ideia de fazermos uma parceria. Então, não fui uma única vez e não fui em um ponto ou outro, eu participei de todas e do começo ao fim. Tá? Então, nós tínhamos problema de pagamento de horas extras, nós tínhamos problema de quantidade de funcionários. Então, muitas das vezes, eu estava presente ativamente, trabalhando até mesmo como um servidor comum. Então, é uma atitude que deu certo. Os nossos números aí, na época, eles vêm para corroborar essa situação como um todo. E a parceria, na verdade, era, como o nobre presidente já mencionou, na verdade, a prefeitura que cedeu o equipamento, a Sanesol, na verdade, não cobrou a água, e ouso falar que quase todas as vezes aproveitava-se a água de reuso, justamente para não trazer nenhum problema e nenhum gasto para ninguém, principalmente o munícipe, a população. E eles, de certa forma, também doaram o componente principal para fazer com que a água se transformasse num líquido sanitizante. E a participação também, sempre fiscalizatória, controlando tudo, a Agência Reguladora de Serviços de Água do nosso município, a ARSAI. Então, esses três entes aí, no caso, que compõem e cuidam, da água do município, participaram nessa situação. Porque o bem mais importante ali era, obviamente, a vida, e o segundo, a água, que era o componente para fazer a desinfecção. Sim. Então, o senhor confirma que o senhor copiou de outras prefeituras, outras cidades, essa ação, mas não estava comprovadamente, cientificamente, que combatia o vírus? Não, não é o fato de combater. É impossível combater o vírus. Na verdade, foram medidas sanitárias que consiste na limpeza de locais que tinham uma presença muito grande de pessoas. E isso, para nós, pelos números, é comprovado que deu certo sim. E o ponto mais importante, que isso praticamente foi a custo zero para o município. Então, nós não tivemos praticamente gasto algum envolvendo a pandemia com essa atividade extra que o município disponibilizou para a população de Mirassol. Senhor André, sobre o hospital de campanha, foi cogitado na sua administração em montar um planejamento? Ah, tá. Foi cogitado na sua administração montar o hospital de campanha? Olha, obviamente que sim, até porque era uma novidade, era uma situação que estava fugindo do controle de todos. Nós não podemos esquecer que o dever de saúde pública é um dever do Estado. O município, pelo menos no meu período, eu tenho que frisar que nós nunca ficamos sem atendimento. Em momento algum foi cogitado que Mirassol não teria este atendimento ou aquele, simplesmente existiram rumores. Então nós tivemos sempre uma parceria muito boa, tanto com a Secretaria Estadual de Saúde, bem como com o Ministério da Saúde, e nós não tínhamos recurso, obviamente, para poder administrar este dever do Estado. Então, nós iniciamos tratativas no sentido de estarmos preparados para uma eventualidade, que graças a muitas medidas e principalmente das atitudes deste conselho, nós conseguimos aí
não ter a necessidade. Então, não saiu de expectativa, não saiu de sonho, não saiu nada de nada envolvendo o hospital de campanha. Senhor André, sobre as restrições do governo do Estado de São Paulo, a sua administração acompanhou? Olha, eu não consigo, nós estamos falando de bastante tempo, né? Mas eu tenho que afirmar que muitas das medidas, na minha opinião, acabaram sendo exacerbadas, exageradas. De certa forma, houve sim uma resistência por parte da cidade de Mirassol. Todos os assuntos eram discutidos com grupos de pessoas, porque além de nós termos a comissão que tratava exclusivamente de Covid, nós tínhamos o hábito, assim como eu já deixei bem claro e a população sabia disso, de conversar com um número muito grande de pessoas. Então, eu mesmo tive o prazer de ligar para muitos sindicatos, até mesmo para a associação comercial, para alguns líderes de bairros. A própria CIDA, eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes, inclusive, para a gente, se eu não me engano, com o próprio presidente, para a gente respeitar a ideia das pessoas. Porque eu era um dos únicos prefeitos, e aí sim eu afirmo que eu contrariei muito, sim, as atitudes do governador, que eu falava que, na verdade, nós tínhamos 2 problemas de saúde. Aí é uma situação minha particular, e eu falo com muita satisfação, que era o meu pensamento, que a saúde principal era, sim, em virtude do Covid, mas que nós estávamos tratando de um outro problema de saúde, que era a saúde financeira. E muitas das vezes as pessoas não estavam pensando nisto. E o preço chegaria um dia ou outro. E nós estamos falando aí de 1 ano, praticamente depois, e nós estamos vendo aí os preços nas prateleiras dos supermercados, nos postos de combustível, e querendo ou não, tudo isso é reflexo dos fechamentos. Então, teve algumas medidas sim contrárias, eu acredito que foram todas atitudes que vieram para ajudar a população de Mirassol. E mais uma vez eu friso os nossos indicadores, os nossos números, que não foram comparados, aí vamos colocar, à média das cidades do porte da nossa querida Mirassol. O senhor sabe me dizer qual foi a data, o mês mais crítico que você enfrentou na sua gestão de 2020, no combate à pandemia? Não lembro. Não lembro. Não lembro. Sem mais. Muito obrigado. Dona Cida quer falar? Tudo ok, tchau. Boa tarde, senhor André. Um prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, e não sei se é verídica, né? Houve a falta de álcool gel na época? Olha, boa tarde, né? Eu que agradeço a oportunidade. Estaremos sempre do lado da verdade, comungando com tudo o que tiver que ser dito. Tem um certo tempo já, né? Sim. Mas na cidade de Mirassol eu não me recordo de ter faltado, não. Nós não medimos esforços para ter. Eu me recordo que em vários lugares faltaram, inclusive é um produto que ficou em evidência, principalmente na primeira quinzena. Ficou um produto difícil de encontrar,
mas eu não me recordo do município de Mirassol ter ficado sem. Tá, obrigada. Bem, boa tarde. Senhor André, o senhor conhece o senhor Tadeu Andrade de Oliveira? Não, por nome assim não me recordo. Tadeu. O senhor pode repetir o nome? Tadeu Andrade de Oliveira. Então, com relação ao senhor Tadeu Andrade de Oliveira, o mesmo é sócio proprietário da empresa LNC Distribuidora de Produtos Médicos, LTDA. E na gestão do senhor, LNC Distribuidora. E apesar do senhor informar na questão anterior que o senhor não participava das licitações, porém o prefeito é o ordenador de despesas do município. Ele é responsável, apesar de às vezes não haver a participação, ele é responsável pela ordenação de qualquer tipo de despesa do município. E nessa referida empresa houve aquisição de vários produtos, inclusive totalizaram bem mais de R$1 milhão dessa empresa. E essa empresa está localizada na cidade de Urupês. O senhor chegou a ter contato com o departamento de compras desses produtos e tudo mais? Bom, eu acredito que eu já tenha respondido essa pergunta, mas eu vou frisar um pouco mais. Eu não conheço essa pessoa, nunca tive contato, assim como eu não tive contato com praticamente ninguém que participou de qualquer licitação. Então, existe até hoje um setor específico. Para a informação que eu tenho, continuam os mesmos integrantes até hoje. E como que é o nome da empresa? LND? LNC Distribuidora de Produtos Médicos. Tá. Eu vou pesquisar, não me recordo. Realmente, o ordenador de despesas do município, pelo fato de não ter secretaria e sim departamento, o prefeito é o único ordenador de despesa. Inclusive, na maioria das vezes, até figura como fiscal, tá? Que é uma obrigação, até porque é o meu CPF. E praticamente todos os atos envolvendo não só Covid, mas como todas as licitações do município, foram auditados pelo Tribunal de Contas. Tá? Me recordo de alguma situação envolvendo compra, querendo ou não, por se tratar de valor alto, acaba trazendo um pouco algumas situações. Então, o nome eu não me recordava, pela sigla eu lembrei de termos feito compra, tá? E inclusive eu me recordo que já foi auditado pelo Tribunal de Contas, tá? Porque todos os preços foram sempre levados em consideração a uma quantidade mínima de 3. E no caso de Mirassol, a gente nunca fez compra com menos de 5. Então, nada foi comprado a bel prazer, tá? Agora, quanto ao lugar, se a sede fica onde que fica, eu já não posso falar porque eu não sei. Não, correto. Em algum momento na administração do senhor, o senhor teve dificuldade para a aquisição de oxigênio hospitalar humano? Fica difícil que não era o senhor, né? Como o senhor mencionou, não era o senhor que fazia essa... Não, mas a gente discutia, né? Porque tinha preocupação, porque sempre a televisão aumentava muito todo tipo de problema, né?
E o oxigênio, na verdade, acabou sendo um deles. Mas nós nunca tivemos problema. Nós sempre tivemos um bom relacionamento com a distribuidora e não me recordo de ter faltado, não. Correto. O senhor teve algum problema na contratação de médicos e enfermeiros, a parte mais relacionada a recursos humanos, no combate ao Covid? Não, também não. Um número grande de pessoas interessadas e participando. O grande problema, sim, é que, em virtude da pandemia, embora muitas pessoas interessadas, a carga horária acabava atrapalhando. Então, muitas das pessoas acabavam desistindo porque já tinham compromissos em outros locais. Então, foram atividades que eu acredito que continuam ainda em evidência, obviamente mais ainda do que o habitual, por conta dessa procura desenfreada, por conta da necessidade para suprir a alta demanda. Então nós acabamos tendo um pouco de problema em virtude desta situação. Então muita gente interessada, só que não batia horário, porque a gente não podia escolher o horário. Então já tinha uma grade de horário e a pessoa tinha que se adequar ao nosso horário e não nós aos horários das pessoas. Eu não sei se foi na gestão do senhor a construção da UBS da Vila Verde. E se foi, por que nunca foi inaugurada? Na verdade, nós concluímos, na verdade foram duas obras importantíssimas, tanto a do Vila Verde quanto a do Renascença, obras provenientes de recursos do governo federal, obras que estavam paralisadas e abandonadas há muitos anos. Inclusive, o Poder Público Municipal teve muito problema com o Tribunal de Contas neste quesito. Nós conseguimos concluí-las. As duas foram inauguradas, sim. A única coisa é que faltavam alguns equipamentos. E o nosso problema maior realmente era em virtude da folha de pagamento. Nós estávamos numa situação emergencial. Nós até tínhamos a intenção de transformar num centro de Covid a UBS do Vila Verde, só que acabou não dando tempo. Então foi praticamente no finalzinho do ano de 2020, e aí nós deixamos uma obra completamente pronta e entregue ao município de Mirassol, e não posso falar mais, porque a partir do dia 1º de janeiro eu não estava mais na condição de prefeito. Mas o senhor se recorda se essa UBS da Vila Verde foi entregue equipada já? Sim, prontinha, não tinha nada lá de errado, os equipamentos todos, praticamente, faltava alguns equipamentos sim, para chegar, mas esses equipamentos que faltavam para chegar já haviam sido pagos? Não entendi a pergunta. Esses equipamentos que faltavam para chegar já haviam sido empenhados, faturados, liquidados? Pagos? Não, era só entrega mesmo, já estava tudo certinho, já o recebimento, tudo, licitação, já tinha tudo sido feito. Correto. Ainda da gestão do senhor, o contrato com a empresa Em Saúde, né? A OS Em Saúde, que atualmente é responsável pela gestão da UPA. Em algum momento o senhor teve problema com relação à falta de leitos de UTI na UPA? Olha, na verdade, a gente não pode esquecer mais uma vez que a saúde é dever do Estado de São Paulo. O município de Mirassol, ela recebe recursos provenientes do retorno dos impostos pagos pela municipalidade, através do governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, bem como do Ministério da Saúde. Então, Mirassol recebe recursos para fazer a atenção básica. Então, a UPA, é muito importante a gente destacar que era uma outra situação que eu sempre deixei bem claro em todas as transmissões. A nossa responsabilidade era de fazermos o pré-atendimento, urgência e emergência. Passou dessa situação, é responsabilidade do Estado receber este paciente, que se dava de duas maneiras.
A primeira delas através da Rede Cross, que é o Estado de São Paulo que administra, aí já sai da nossa esfera. E a segunda, através do SAMU, que era regulado através da UPA, que também deixava de ser um paciente, embora mirassolense, para entrar na demanda tanto do Estado quanto da União. Então, na condição de prefeito, eu tenho muito orgulho e muita satisfação que nós tivemos um bom relacionamento com todos e não faltou atendimento para a nossa população. Inclusive, nós recebemos 3 respiradores que seriam, sim, atitudes paliativas para fazer atendimento de necessidade. Então, a UPA nunca teve, eu acredito que até documento para se transformar em hospital. É um pronto atendimento. E nós nunca tivemos problema também com essa empresa, que venceu uma licitação, completamente dentro da legalidade também. E eu acredito, eu acho que é essa a minha resposta mesmo, não lembro de outra. Só uma parte. Então foi 3 respiradores na gestão do senhor? Isto. 3. É que eu tinha perguntado no anterior, o senhor não se recordava. Então é 3. Não, o senhor está equivocado. Na verdade, o senhor falou de compra. Nós recebemos 3 respiradores, só que foram 3 doações, nós não compramos. Entendi. O único respirador que nós compramos é portátil, que é uma situação que não dá para entender porque que nós não tínhamos antes. Então foram adquiridos 2 respiradores portátil que não se confunde. Entendi. Então isso é para estar dentro de viatura móvel para fazer um atendimento que nós adquirimos, na verdade, por uma necessidade muito importante, né? Era de suma importância no caso de uma transferência de paciente, até porque chegou um momento que eu não me recordo realmente as datas, que ficou muito crítico e as nossas ambulâncias não tinham. Então a gente acabou adquirindo 2 para servir de emergência, e no caso de uma emergência ela serviria até inclusive se transformaria numa UTI móvel. Ela conseguiria salvar 2 vidas aí em questão de horas, ou até mesmo um dia, até chegar em qualquer lugar dentro do estado de São Paulo, que o estado de São Paulo determinasse a transferência. Então, 2 respiradores portáteis, isso nós compramos. Comprados, isso. E 3 respiradores de doação. Isso, para ficar fixo na UPA. Certo. Inclusive o próprio BAEP que fez a escolta, vieram trazer. O senhor se recorda, durante a gestão do senhor, quantas mortes por Covid de Mirassolense ocorreram? Infelizmente eu não me recordo. Até aproveito para me solidarizar com as famílias, que a gente foi muito atuante mesmo, muito presente. Conforme o senhor mencionou, realmente a unidade de pronto atendimento é uma unidade para fazer aquele atendimento prévio e emergencial, né? E fazer posteriormente o encaminhamento para um hospital devidamente equipado para receber esse paciente. Porém, chegamos numa situação em que, devido à fila no sistema Cross, muitos pacientes tiveram que aguardar internado na UPA. Chegou a ocorrer isso no governo do senhor? Não me recordo, não. De ter acontecido... Não. Porque conforme relatos do diretor da UPA, diretor não, diria o gestor da UPA, o senhor Douglas, ele mencionou que não tinha mais como atender a alta demanda, né, de pacientes internados por Covid. E que também ele não poderia colocar na rua esse tipo de paciente, porque existe toda uma ética envolvendo, e acabou tendo uma grande demanda por parte de leitos no interior da UPA. Chegou a ocorrer isso no governo do senhor? Não,
Não. O senhor se recorda de ter feito algum marketing de orientação, como divulgação, de possíveis ações preventivas no combate ao Covid na cidade? Como outdoors, banners, folhetos, redes sociais e tudo mais? Na verdade, foram feitas algumas situações, sim, mas não me recordo para te falar. Eu lembro que a gente sempre fazia as transmissões, a gente deixava bem claro, mas sempre tinha, assim, rádio, carro de som, panfletos, cartazes. Banners, coisas normais, nada inventado. Se puder acrescentar, eu queria deixar bem claro que todas as atitudes eram discutidas em comissão. Na gestão do senhor, havia um Conselho Municipal de Saúde na cidade, correto? Correto. E com que frequência eram feitas reuniões presenciais ou até mesmo de forma online? Eu já participei de conselho e, mais uma vez, eu vou deixar bem claro essa situação que é peculiar da minha pessoa. Eu sempre respeitei as entidades de classe. Então, não teve interferência em nenhum tipo de conselho. Então, eu não posso te precisar quantas vezes, porque quem presidia não era o prefeito não teve nenhuma interferência, mas eu sei que eles se reuniam e eu sei que eles discutiam todos os tipos de assunto. Então... Seu André, agradeço. Não tenho mais perguntas. Tem pergunta aí, novo vereador? Não? Tem, dona Cida? Sem mais, agradecemos, tá? A sua presença aqui, da transparência, a verba destinada à Covid-19. Muito obrigado. Tem mais alguma coisa? Posso? Pode. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para frisar mais uma vez o compromisso assumido ao longo da administração 2017-2020. Deixar bem claro que não faltou empenho, não faltou vontade, muito menos determinação para fazermos o correto. Mais uma vez eu destaco todo o trabalho desenvolvido em prol da população, não só nessa situação envolvendo o Covid, mas respeitando o dinheiro público. Então a população pode até hoje acompanhar ano a ano tudo que foi feito na nossa administração através do site Transparência, que está na rede social da Prefeitura Municipal de Mirassol, bem como também no Tribunal de Contas. As minhas contas só de 2017 que teve problema, infelizmente, pela infelicidade da política. Se a Câmara Municipal, em 2017, tivesse atendido o pedido do Poder Público Municipal de simplesmente ter revogado um absurdo de uma lei inconstitucional que acabou prejudicando uma quantidade de funcionários, que estava prejudicando a totalidade dos funcionários da Prefeitura como um todo,
foi o único deslize, então não foi por culpa deste prefeito. Então, politicagem que acabou acontecendo dentro da Câmara e que o reflexo está lá na Prefeitura hoje. Tá? Na verdade, dois, né? Tanto uma pessoa quanto o desfecho de tudo isso. Então, em 2018 as contas foram aprovadas, 2019 está caminhando para o mesmo sentido e 2020 da mesma maneira. Então, todo o dinheiro público foi respeitado e as pessoas podem acompanhar lá. E do Covid está mais fácil ainda, porque tem um ícone vermelho escrito Covid-19, que as pessoas podem acompanhar tudo na íntegra, contrato, tem tudo lá mesmo. Muito, muito fácil. E eu continuo sempre à disposição, pautado pelo respeito, pela ética e principalmente aí pelo dinheiro público, tá? Então, continuo à disposição. Senhor André, o senhor me falou uma coisa que me chamou a atenção. O senhor poderia explicar que lei é essa que passou aqui, que houve esse prejuízo aí? Pode falar? Porque na verdade foge da pauta, né? Na verdade é envolvendo as monitoras e berçaristas, que na verdade nós fizemos uma proposta para resolver a situação lá no passado, e eu tive que me socorrer ao Poder Judiciário, graças à infelicidade e responsabilidade de algumas pessoas, em especial o presidente da Câmara na época, que acabou induzindo esta categoria ao erro, e a Justiça, depois de praticamente 6, 7 meses, só que infelizmente foi no ano de 2018, acabou decidindo o que todo mundo já sabia. E aí, uma parte acabou sendo prejudicada, não por mim, mas sim por algumas pessoas, principalmente aí pelo ato do presidente. E só que, na consequência, a folha de pagamento do município acabou entrando num limite, tá? Faltou um tiquinho para o limite prudencial, mas entrou, o que acabou fazendo com que as contas já de 2018 fossem aprovadas. Se tivesse acontecido isso no ano de 2017, as contas teriam sido aprovadas já em 2017. Uma situação que já não acontecia com o Mirassol há um certo tempo. Então tenho satisfação de ter tomado algumas medidas e a certeza que eu não prejudiquei a categoria. Eu fiz uma proposta numa tentativa de resolver o problema. Só que, infelizmente, a política não permitiu. Então, vereadora, isso não foi agora, neste mandato, tá? Isso foi no ano de 2017. Agradeço. Obrigado e desculpa ter pedido para que fosse melhor explicado, porque nós aqui entendemos, mas o povo lá fora também não entende. Sim, então estou deixando bem claro que não é desta vereança, e da mesma forma que a minha pessoa também tentou resolver da melhor maneira possível, mas a politicagem falou mais alta. Então, sem mais, encerramos aqui a oitiva com o André Ricardo Vieira. Muito obrigado.